Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, mais uma terça-feira para dar continuidade aos nossos estudos sobre equações do segundo grau. Pessoal, faço um alerta a vocês, não deixe para realizar as atividades em cima da hora, tá certo? Principalmente porque esse assunto não é um assunto fácil, ele traz uma certa dificuldade e se vocês deixarem para começar a responder as atividades no dia da entrega, próximo do dia da entrega, então vocês de fato não conseguirão resolver, tá bom? Semana passada nós demos início a esse novo conteúdo e nós vimos que as equações do segundo grau têm três maneiras diferentes de resolver, tá certo? Elas aparecem de três maneiras diferentes, porque ela pode ser completas ou incompleta. Completa quando ela tiver os três termos, A, B e C, e incompleta quando ela tiver A e B ou A e C, tá certo? Semana passada nós vimos como resolver uma equação que apresenta A e C. E hoje nós vamos aqui mostrar para vocês como resolver uma equação do segundo grau que vem apenas A e B, tá certo? Então siga aí a nossa aula e qualquer dúvida você pode estar postando abaixo desse vídeo aqui no grupo de WhatsApp, tá certo? Então vamos à aula de hoje. Olha só, como vocês estão observando, pessoal, nessas equações aqui a gente tem apenas dois termos. Primeiro, vamos identificar quais são esses termos? Olha só, o que está associado à minha letra, a minha incógnita de segundo grau, vai ser sempre quem? A. Como aqui não aparece, pessoal, a gente já entende, deve lembrar das aulas de equações do sétimo ano, também do oitavo ano, que quando não aparece, quem é o número que está aqui oculto? O número 1, né? Então, o meu termo A é 1, tá certo? E eu tenho aqui quem? O número que está associado à letra, a minha incógnita, de primeiro grau. Sempre vai ser quem? B, não é isso? E nós percebemos que nessa questão, a única coisa que eu não tenho, o termo que eu não tenho, é o termo C, tá certo? Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão quando vem apenas A e B? Olha só. A sua principal função aqui vai ser colocar o X em evidência. Colocar o X em evidência é você destacar esse X, separá-lo de forma que ele seja algo evidente na minha equação. Então, olha só o que você vai fazer. Você sempre vai pegar o X, tá bom? Coloca ele aqui e você vai abrir um parêntese. Pronto, coloquei aqui o parêntese. E você vai reescrever essa equação com esse X aqui em evidência de uma forma que você consiga, pessoal, representar a mesma equação aqui acima, tá certo? De uma forma diferente, como se fosse simplificada. Por exemplo, para eu obter x aqui ao quadrado, o que é que eu tenho que colocar aqui, realizando uma multiplicação para que eu obtenha x ao quadrado? Qual é? O que é que eu vou colocar? X, não é? Porque, pessoal, olha só. O número que está fora do parêntese, ele multiplica tudo que está dentro do parêntese. Lembra disso, produtos notáveis que a gente estudou ano passado? Então é só lembrar, o que está fora do parêntese multiplica tudo que está dentro do parêntese, tá certo? Então quando eu faço aqui, x vezes x, eu estou voltando, tá certo, da minha equação anterior. Perceba que x vezes x é quanto? X ao quadrado, tá certo? E aí você vai colocar aqui, você vai repetir esse mais, tá bom? E agora me diz uma coisa. Para que eu obtenha 6x, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para que quando eu multiplique pelo número que está fora, dê 6x? Quem é? Olha só quem é. O 6, pessoal. Por que o 6? E aí eu já posso fechar o meu parênteses. Porque o 6, quando eu faço x vezes 6, ou 6 vezes x, quanto é que dá? 6x, tá bom? Tudo isso é igual a zero.
Perceba, pessoal, que a única coisa que eu fiz foi colocar o x aqui em evidência e tornando, né, reescrevendo a minha equação anterior, tá certo? De uma forma diferente, mas que resulta no mesmo resultado. É que nem aquela questão, né? Qual é a diferença de 2 vezes 3 para 3 vezes 2? Nenhuma. Eu mudei a ordem dos fatores, mas isso não altera o meu resultado, não é isso? Então aqui eu fiz de uma outra forma, tá certo? Colocando o x em evidência, mas obtendo a mesma equação de cima. Compreenderam? Vamos aqui só verificar, ó. Eu vou pegar o x aqui e vou multiplicar por tudo que está dentro. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, não é isso? X vezes 6, 6 o quê? X, tá bom? Igual a 0. Pronto. Daí, então, agora a gente vai passar a obter, pessoal, as raízes dessa minha equação, tá bom? Lembra que eu posso ter até dois resultados possíveis para minhas equações do segundo grau? Eu posso ter dois valores, também chamados de raízes, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A minha primeira raiz, eu posso dizer o seguinte. Vamos considerar o que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses. Considerando o que está fora do parênteses, eu posso dizer o seguinte, ó. O meu x, esse primeiro x, ele é igual, considerando só o que está fora do parênteses, ele é igual a quem? A 0, não é isso? Então, x', x1, né? Ou a primeira raiz, é igual a 0, tá certo? Agora vamos calcular x duas linhas. O que significa x duas linhas? A segunda raiz dessa equação. Para isso eu vou considerar o seguinte, pessoal. Olha só, fazer esse cálculo aqui, ó. Vou pegar só o que está dentro do parênteses agora. X mais 6, qual é o resultado? 0, não é isso? Aí agora você vai ter que resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, que é uma equaçãozinha que a gente já aprendeu a resolver desde o 7º ano, tá certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o sinal de igualdade. Do lado esquerdo só quem? Isso mesmo, letras, tá bom? E do lado direito só números. Então, x é igual. Pessoal, o número está do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito. Então, vai ter que mudar o sinal. Está positivo, vai passar o quê? Negativo. Então, x é igual a quem? Menos 6. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Então, olha só. O meu primeiro x é igual a 0. X', minha primeira raiz é 0. E a minha segunda raiz, x2, né? Ou x2', é igual a menos 6. Professor, não entendi. Volta aí o vídeo, tá bom? Você vai voltar o vídeo aí e assistir quantas vezes for necessário, tá bom? Letra B, de bola. Vamos aqui ver agora como é que a gente pode fazer aquela minha equação virar assim, ó, dessa forma, com x em evidência, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tá lembrado aí? Colocando o x em evidência, eu coloco ele aqui separadamente, abro o parêntese e agora eu vou ter que reescrever essa equação, tá bom? Reescrever ela aqui, só que de uma forma diferente, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho x. E eu tenho que colocar alguma coisa aqui, ó, que quando eu multiplicar x pelo que está aqui, tem que dar quanto? 2x ao quadrado, tá certo? Então, olha só o que eu vou colocar. Você vai colocar o que aqui dentro? 2x. Por que, professor? Não entendi. Não entendi por que eu devo colocar aqui 2x. Olha só. Quando você multiplica esse x por esse outro x aqui, x vezes x, esquecendo o número, x vezes x, olha aqui quando a gente fez x vezes x, deu quanto? X ao quadrado, né? Então, quando eu faço aqui, ó, x vezes x, vai dar quem? X ao quadrado. E o 2, aí eu faço só repetir aqui o 2 aqui, ó. Então, x vezes 2x é 2x ao quadrado, tá certo? Vou colocar esse sinal de mais, eu faço só descer. Se aqui tivesse menos, professor, então você descia o sinal de menos, tá bom?
E aí você vai colocar agora para finalizar o seguinte: x vezes quanto, o que eu coloco aqui, para quando eu multiplicar x vezes o que está aqui, resultar em 6x. Eu vou colocar quem, pessoal? O 6, tá certo? E você vai perguntar novamente, por quê? Olha só, x vezes 6 vai dar quanto? 6x, tá bom? Isso é igual, pessoal, a quanto? 0. Pronto. Coloquei meu x em evidência, reescrevi a minha equação acima e agora eu posso encontrar as raízes, tá bom? As duas raízes possíveis nessa equação, tá bom? Olha só para confirmar que dá tudo certo, olha só. X vezes 2x, 2x ao quadrado, ok? Deixa aqui o sinalzinho de mais, agora vamos lá. X vezes 6, 6x, tá bom? Vamos extrair as raízes. X', primeira raiz da minha equação que eu vou aqui encontrar é quem? Considerando só o que está fora primeiro, do parêntese, né? X é igual a 0. Um dos meus x é igual a 0. E agora eu vou calcular a segunda raiz da minha equação, tá bom? Que é o seguinte, olha, a equaçãozinha, eu vou ter que resolver ela. 2x mais 6 é igual a 0. Vou resolver aqui. 2x mais 6 igual a 0. O que a gente vai fazer para resolver essa equaçãozinha do primeiro grau? Coloca aqui o sinal de igual. Lado esquerdo, só letras. Lado direito, apenas os números, tá bom? O que é que tem com letra aqui desse lado? 2x, não é isso? Pro lado de lá, eu vou colocar quem? Só os números. Quem é o número que nós temos? Mais 6. Só que ele está do lado de cá positivo. E ele vai passar para o lado de lá o quê? Negativo. Tá bom? Então, nós ficamos aqui com 2x igual a menos 6. Vocês têm que lembrar, devem lembrar o seguinte, ó. Eu ainda tenho esse número aqui. Pode ter números do lado esquerdo? Não pode. Então, eu vou ter que fazer alguma maneira, alguma coisa, para jogar esse número para o outro lado, para que fique só a letra, que é x, né? E todas as vezes que você inverte um número, pessoal, você tem que mudar o cálculo que está sendo efetivado, a operação que está sendo executada. Por exemplo, aqui é a adição. Quando a gente jogou para cá, ficou o quê? Subtração. Ficou negativo, não é isso? Estava positivo, passa negativo. Aqui, pessoal, nós temos um número ao lado da letra. O número ao lado da letra representa uma multiplicação. O contrário da multiplicação é o quê? A divisão. Então, esse 2 tem que passar para o outro lado, dividindo. Como assim, professor? Olha só. Coloco o igual, novamente. Desse lado de cá só o quê? Letras. E do lado de cá só números. Eu vou colocar o menos 6, tá bom? Menos 6. E, já que aqui está multiplicando, vai passar para cá o 2, dividindo. X é igual a 6 dividido para 2, 3, não é isso? E lembrar do sinalzinho aqui, ó, 6 é negativo, então a resposta vai ficar negativa. Ou seja, x é igual a menos 3. Tá bom? Olha, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Caso não tenham compreendido, vocês podem estar colocando a sua dúvida específica aí no grupo. Pessoal, mais uma vez eu vou alertar. Coloquem as suas dúvidas no grupo. Até porque eu preciso registrar, tirar prints das discussões de vocês. Está tendo algumas pessoas tirando dúvida, mas no privado. E eu recomendo, mais uma vez, que seja feito no grupo. Por quê? Porque eu percebo que todas as vezes é a mesma dúvida do outro colega. Então, é uma maneira de eu responder a todos de uma só vez, tá certo? Outra coisa é o seguinte, novamente eu falo, esse assunto não é fácil. Se você for deixar para fazer as atividades, quando já estiver próximo de entregar, então aí você não vai mais conseguir responder e vai ficar me procurando e aperreado para tentar resolver as coisas tudo em cima da hora, tá certo? Então, assistam a aula e, se possível, já vá respondendo as atividades, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.